Bom, voltando aqui e voltando com os nossos drinks. Nossos drinks e a nossa cheers. Pra gente bater um papo. Pra gente falar tirar algumas dúvidas, né? Falar de como que a gente chegou aqui no Canadá, como a gente veio parar aqui em Guelph. Eu quero só aproveitar o seguinte, eu vou mostrar aqui, a gente recebeu 2 mensagens sobre esse assunto, da Laís e do Lucas, que tá aqui, vou colocar ela para vocês aqui. O Lucas falando que ele tem essa vontade de vir pro Canadá, que a esposa dele também é médica, como a Natasha e tal, e que ele não sabia desse plano Canadá, como vir para cá. Então, a gente agora vai contar um pouco, mas eu quero lembrar nessa parte desse vídeo o seguinte: quando a gente decidiu fazer o nosso canal, a gente quis criar esse canal para registrar o nosso dia a dia. Então, nós não somos um canal de imigração. A Natasha sabe mais sobre isso, ela vai falar. As formas de vir para o Canadá, elas mudam todas, né? Todo momento o governo, cada hora faz um caminho diferente. Então, não leve este nosso vídeo como verdade absoluta, porque nós não estamos dando dica de como você vai migrar, não vamos falar que esse é o melhor caminho para você seguir, a gente vai apenas contar para vocês como foi o nosso caminho, como a gente chegou aqui no Canadá em setembro de 2025. Então, na verdade, começa lá atrás, né? Quando os pais da Natasha se conheceram... Mentira. Como o Gustavo falou, eu sou médica no Brasil, eu tenho especialização, eu tenho 2 especialidades, então eu trabalhava no Brasil como médica de saúde ocupacional, então em empresas, e também trabalhava como gestora de saúde. E lá atrás, logo depois, um pouco depois que eu me formei, eu comecei a querer ter essa ideia de vir para o Canadá. E aí eu sempre... Mas isso quando você ainda... Você morava em Belém. A gente nem se conhecia, você morava em Belém, eu morava em Belém. Lembrando que a gente morava em São Paulo, então só vou datar para ficar mais fácil a compreensão, porque você que vai contar. A gente tá falando isso quando você morava em Belém, isso você lá tinha... pra 2018. Você era jovem, tinha 25 anos. Né? Isso, e pior que era verdade. Eu me formei com 24 para 25 anos. E aí lá pelo meu segundo ano de formato, eu comecei a ter essa ideia, né? Mas de vir pro Canadá. Só aquelas curiosas que a gente tá falando. Por que você sempre pensou nisso? Tem um motivo? Não tem um motivo específico. Eu queria vir ter uma nova experiência. E aí o Canadá de vida. era... E também melhorar o meu inglês. Logo que eu me formei, eu não fiz inglês quando eu era mais nova. Então, eu não aprendi inglês jovem. Eu aprendi inglês assim que eu me formei. Quando eu me formei, que eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu fui fazer um curso de inglês. Aí foi aí que eu aprendi inglês. E depois eu queria vir para o Canadá ter essa nova experiência. A vida foi passando, eu fiz a minha primeira especialidade em medicina do trabalho. Depois eu fiz a minha segunda pós-graduação em gestão de saúde lá no Einstein. Mas voltando um pouco, em 2021 eu fui para São Paulo. Então eu não conheci o Gustavo, nós nos conhecemos em 2021. Logo depois da pandemia. Isso. Logo 6 meses depois que eu cheguei... Não, foi uns 4 ou 5 meses depois que eu cheguei em São Paulo. Eu morava em Belém, eu sou paraense, Gustavo é mineiro. Mas moro em São Paulo há mais de 23 anos. E aí fui para São Paulo. Fui para São Paulo para trabalhar. Trabalhei em grandes hospitais lá em São Paulo. Fiz a minha segunda pós-graduação em gestão em saúde. E aí... Cheguei em março de 21, conheci o Gustavo em agosto, começamos a namorar, então desde lá estamos aqui. E é engraçado que ela sempre falava dessa coisa de vontade de morar no Canadá e tal, mas a gente nunca tinha se aprofundado assim, sobre, então vamos parar na nossa vida e vamos criar uma forma de ir pro Canadá. Talvez não era o momento, era um papo, nosso né? relacionamento, a gente estava amadurecendo. Estava amadurecendo, verdade. E etc. E aí, outra coisa que eu sempre quis foi fazer mestrado e doutorado. Então, isso foi uma coisa que eu sempre quis. Eu já era teaching assistant na Harvard nessa época. Eu fui monitora na universidade. Eu gosto muito de dar aula. Tinha o meu curso próprio de saúde ocupacional para médicos examinadores. Então, é uma coisa que eu gosto muito da aula. Eu gosto muito de pesquisa.
e eu sempre quis fazer mestrado. Acontece que quando foi no final de 2024, lá por setembro, né? Mas aí só entrar uma coisa. Nesse meio tempo que a gente foi, né, amadurecendo como casal, e essa história do Canadá foi ficando mais forte, eu morei em Los Angeles em 2015, pouco tempo, assim, né? Nem se compara, a gente tá aqui, vai fazer 5 meses, eu fiquei 3 meses e meio em Los Angeles, quase 4. Mas que pareceram um ano, porque os tempos que a gente, quando tá fora, são muito intensos. Então, quando eu voltei pro Brasil em 2016, eu tinha essa vontade também de morar novamente fora do Brasil, mas na minha cabeça seria em Los Angeles, nos Estados Unidos, algum lugar, porque eu nunca tinha... Em Londres. Em Londres, eu tenho um sonho de conhecer Londres e tal. Mas eu nunca tinha no meu radar geográfico Canadá. E o Canadá, ele passou a fazer parte dessa nossa conversa, meu dia a dia eu comecei a olhar para o Canadá com essa coisa da Natasha querer fazer o mestrado e sempre a gente voltar nesse assunto de, nossa, amor, eu quero fazer mestrado no Canadá, poxa, eu quero fazer mestrado no Canadá. Até que um dia, essa data que você vai falar, 2024, a gente sentou um dia igual estávamos aqui, pegamos um drink, que a gente tem a mania de fazer isso, assim, toda vez, uma vez por semana, de 15 dias, a gente gosta de curtir junto, beber, ficar em casa, a gente não é muito de balada. E num drink como esse, na varanda... Não, a gente não é nada de balada, não é nada de balada. Num drink desse, um dia, estou bebendo, aí a Natasha falou assim, amor, vamos pro Canadá? E aí ela começou a me apresentar vídeos sobre o Canadá. Eu falei assim, era lá por setembro. Era final de setembro, começo de outubro, na verdade. Eu falei assim, amor, então, vamos pro Canadá? Porque assim, eu tô querendo começar o meu mestrado, eu vou começar o meu mestrado de qualquer maneira em 2025, isso era final de 2024, setembro para outubro de 2024. E aí eu tô querendo ir pro Canadá. Bora aplicar, o que você acha? Quando você falou aplicar, nem eu aplicar sabia. Pro mestrado. Quando você falou a palavra aplicar, né? Vamos aplicar pro Canadá, pro mestrado e tal. Eu não entendia muito, que aí eu acho que vem a parte agora que a gente vai entrar no vídeo para contar para você que tem essa vontade de vir pro Canadá, que a nossa forma de vir foi essa, você tem que pesquisar se isso ainda é válido, não. Que quando ela me explicou, mas a gente precisa aplicar, e aí conta que eu não entendia se aplicar nessa época, faculdade. só para dar um contexto, eu já era teaching assistant na Harvard. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos dar um corte seco na história. Nesse período que estávamos juntos, a gente vai fazer 5 anos de casado, teve um ano onde a Natasha foi para Harvard estudar em Boston, então ela ficou um período indo e voltando, ela ia para Boston e voltava. Eu fiz um curso de pesquisa clínica na Harvard, e depois do ano que eu fui aluna, eu virei teaching assistant. Mas calma, também. Nesse primeiro ano, cara, é porque eu vou datando, tá, gente? Pra ficar mais fácil até pra gente. Isso foi em 2023. 2023. Nesse primeiro ano que você foi pra Boston, lá em Harvard, teve um ano em Harvard, voltava, ficava indo e vindo, foi a primeira vez que você realmente foi pra fora do Brasil. Exato. E aí alimentou em você esse sonho de morar fora. Foi quando você voltou num desses anos e falou assim, amor, eu quero realmente viver essa parada de morar fora, eu queria ir pro Canadá fazer meu mestrado, papapá, e a gente começou a levar mais a sério, porque aí entra essa coisa, ela teve um ano estudando em Harvard, formou. Quando foi no final do ano de 2023, em dezembro, ela recebeu o convite para se tornar professora assistente, né? Teacher assistant lá. Então, até hoje ela faz isso. Tem 2 anos que ela é a professora assistente. Ela, hoje online, né? A gente está aqui no Canadá. Ela corrige a prova dos alunos, que são, quando a pessoa está entrando, é nova, os calouros, os alunos novos, né? São os alunos novos do curso, etc. E aí eu virei teaching assistant em 2024. 2023 eu fui pra Boston? Fui em 23 e em 24, foi. Eu fui pra Boston, depois em 24 eu já era teaching assistant. Eu fui e sempre, em 2023 eu fui pra Nova York pra conhecer. Então eu nunca tinha ido pra passear de férias, junto com o curso, né? Terminou o curso, aí eu peguei 5 diazinhos e fui em Nova York. Eu nunca tinha ido pros Estados Unidos, eu nunca tinha ido pra um país de língua inglesa. E ela foi sozinha. E aí eu acho que foi essa parada que foi também ser curtindo muito. Porque como ela tinha ido pro curso em Boston e eu não fui, ela pegou esses 5 dias já que ela estava lá e eu não podia porque eu estava gravando alguma coisa, estava fazendo alguma coisa, não lembro. E você, todo dia que ela me ligava, era assim, amor, eu amei. Meu Deus, a gente tem que ir embora, quero conhecer o país. Se você nunca foi em Boston, tudo bem que não é um caminho de férias pra maioria das pessoas, mas Boston é uma cidade apaixonante. Então eu cheguei lá, eu achei coisa mais linda e eu tava estudando,
eu tava lá fazendo todas as coisas na Harvard, então eu tava muito encantada, porque até então eu só tinha conhecido países na América Latina, nunca tinha ido para um país de língua inglesa, nunca tinha pisado nos Estados Unidos, nem nos meus, assim, nos meus sonhos eu já teria pisado nos Estados Unidos. E aí fui, no segundo ano que eu já era teaching assistant, eu falei, bora reviver essa questão do Canadá, e aí eu tava em Boston, falei, eu vou em Toronto. Conhecer verdade, Toronto. foi isso mesmo. Porque nessa viagem a Nova York, ela estava em Boston, você fez Boston, Nova York, Toronto? Não, isso, em 2023 eu fui em Nova York, e aí quando eu voltei em 2024 como teaching assistant lá pra Harvard, aí eu fui a Toronto. É verdade, é verdade. Aí eu achei muito legal, né? Toronto é uma cidade bonita, assim, a gente acha Guelph mais bonita, porque Toronto é uma cidade grande, igual São Paulo. Mas assim, o sonho reviveu. Quando eu voltei, em 2024, aí eu falei pro Gustavo, vamos. Isso foi junho de 2024, né? Vamos Isso, tentar foi datar para julho. as pessoas entenderem. Na verdade foi julho ou agosto. Julho e agosto, tá. Só e aí em setembro eu falei, amor, bora fazer isso, vamos. E aí vamos só datar para vocês entenderem como tudo foi muito lindo de acontecer. Deus foi muito bom na nossa vida, porque foi tudo muito corretinho. Então julho e agosto foi quando a gente... Agosto eu voltei. Final de setembro a gente conversou isso. Quando começou outubro eu falei, bom, então a gente vai fazer? Vamos. Tá, mas calma, deixa eu datar, porque eu trabalho com audiovisual, eu gosto de roteirizar as coisas, a Natasha conta. Então, quando ela voltou dessa viagem, a gente sentou e ela falou, amor, vamos embora? E eu abracei a ideia, falei, amor, bora. Eu tenho vontade de morar fora novamente, vamos. Só que era tudo muito distante, assim, porque do primeiro momento que a gente começou, então vamos, eu falei, ó, eu não conheço nada no Canadá, assim, não é que eu não conheço nada do Canadá, nunca foi um lugar que eu pensei em morar. Então vamos. Então foi agosto de 2024, quando a gente começou a assistir vídeos, igual vocês estão fazendo aí, vendo vídeos, a gente assistiu várias pessoas que têm canais falando do Canadá. Então a partir de agosto de 2024 foi quando eu comecei a ser inserido nesse universo Porque Canadá. eu mesma já conhecia todas as províncias, as capitais, já sabia todas as taxis de todas as províncias, tudo. E aí eu comecei a mostrar para o Gustavo as opções. E como que a gente viria. Porque o que acontece rapidamente, você que mandou a pergunta, você que tem essa curiosidade. Quando ela começou a me apresentar a ideia Canadá, existia um caminho muito mais fácil, que era você ir através de faculdade, college aqui, né? Você está no Brasil, tem o seu segundo grau, você quer fazer uma faculdade no Canadá. Você vai lá, aplica para as faculdades e vem fazer. Aconteceu burocracias aqui no Canadá, que a gente não vai se aperfeiçoar, se aprofundar nisso, e eles cortaram isso. Então, muita gente que estava querendo ir para o Canadá, que ia para o Canadá e ficava anos no Canadá, ia através desse caminho que era simples. Tem um segundo grau, vou fazer faculdade. Isso foi cortado. Mas que pra gente não fazia muito sentido. Não fazia muito sentido porque já tinha faculdade e tal. Então, o caminho que era possível, e o único, não sei se é o único caminho, mas era o caminho mais... Era o melhor caminho. O melhor caminho, o caminho aceitável que era o pelo melhor governo caminho pra no gente momento, também. Era o mestrado. Então deu match, porque eu já queria fazer o mestrado. O que aconteceu? Eu falei, bora lá. Expliquei pro Gustavo como seria que a gente viria, que eu iria aplicar pro mestrado. E aí, aplicando pro mestrado aqui, se eu fosse aceita, ele teria direito de trabalhar. Então eu ganharia um visto de estudante e ele um visto de trabalho. Que é o nosso... Que é o nosso status atual. Ela tem um visto de trabalho e de estudo. Eu tenho visto de trabalho e estudo. E o Gustavo tem um visto de Open Work Permit. Que ele pode trabalhar aberto quantas horas ele quiser. E aí, aplicamos. É muito parecido com o meu mestrado e doutorado no Brasil. Bom, eu apliquei para o mestrado, por exemplo, na USP. É mais ou menos o mesmo processo. Para fazer mestrado e doutorado, você tem que ter um background, você precisa ter um bom currículo para que você seja aceita na universidade. Nessa época, eu já queria fazer um mestrado. Eu falei, amor, então vou aplicar para o mestrado no Canadá e vou aplicar para o mestrado na USP aqui também. Se nada der certo de ir para o Canadá, eu faço meu mestrado e continuo o processo que eu já queria fazer. Sim. Porém, para o Canadá, diferente da USP, que é uma faculdade no Brasil, eu precisava fazer uma prova de proficiência em inglês. 15 dias depois da gente decidir assim, vamos lá, eu falei, então amor, vou fazer a prova daqui a 15 dias, porque se eu não fizer em 15 dias, estudar tudo em 15 dias e fazer... Então, vamos entrar no passo a passo para matar a curiosidade, que aí eu falo desse processo que foi bonito, assim. Lembrando, a Natasha chegou da viagem, julho e agosto, a gente sentou e falou,
vamos resolver isso? Porque a gente achou que ia demorar, que tal, vamos aplicar, vamos ver, vamos. Só que é isso, aí o passo a passo, o primeiro era a Natasha fazer essa prova de proficiência, então ela não teve muito tempo de estudar, porque ela falou, então vamos marcar agora. Foi tem 15 dias. Tem para daqui 15 dias, bora. Então em agosto de 2024, a gente realmente deu start nesse plano no Canadá, começamos a pesquisar, a Natasha já sabia, e fomos fazer a prova. Fiz a prova de proficiência em inglês, graças a Deus, então eu tirei a média que era necessário para poder, que era o primeiro passo para poder aplicar para ser aceita numa universidade. Depois disso, é uma série de questões de você aplicar com seu currículo, manda cartas de recomendação. Então, eu tinha as cartas de recomendação dos meus orientadores na Harvard, eu tinha um currículo, eu já tinha algumas publicações e apliquei para algumas universidades e fui aceita na Guelph. E mais ou menos foi assim que a gente descobriu que viríamos para Guelph especificamente. E aí depois tem todo o processo de aplicação para imigração, depois de eu ter sido aceita no mestrado, né? E aí é todo um passo a passo de aplicar para os nossos vistos e etc, que culmina num dos vídeos que a gente tem aí, eu acho que um dos primeiros vídeos que a gente tem, né? Qual? De quando foi aceito a nossa aplicação para o visto em si, e não para a universidade. O legal disso também é porque Guelph entra muito nisso, assim, quando a Natasha começou a pesquisar sobre as faculdades que ela desejava aplicar, a gente descobriu que tinha essa universidade aqui, o mestrado em Guelph, e aí ela foi e aplicou para esse. Foi quando a gente também começou a saber mais sobre Guelph, que a gente não fazia ideia. A gente sabia de Toronto, Vancouver, Calgary, algumas outras cidades, mas a gente não sabia nada sobre Guelph. E a gente é apaixonado por essa cidade, a gente é muito feliz aqui. Então, foi ótimo que a universidade aceitou a aplicação da Natasha e a gente pôde vir para cá. Acho que é isso. Não tem como a gente se aprofundar muito porque a gente não sabe quais são os planos do governo hoje, nada. Então, assim, a gente está tentando registrar aqui para você que tem essa vontade, entender que o nosso processo de estarmos aqui hoje foi através do mestrado, então a gente tem... Com o tipo de visto que a gente tem, Com o tipo de visto, a gente tem esse visto que dura aí 2 anos. Quando a Natasha terminar o mestrado, automaticamente a gente ganha mais 3 anos. Então, nesse processo de vir para o Canadá estudar, a gente está legalmente aqui no país por 5 anos. E a gente vai viver esses 5 anos aqui muito feliz, que foi o nosso plano. A Natasha tem uma carreira no Brasil que ela parou para poder vir fazer esse mestrado. Eu parei na carreira de audiovisual para vir para cá. Então a gente vai viver esses 5 anos muito, muito felizes, que é o que a gente sempre fala nos vídeos aqui. Que a gente veio para cá sabendo do frio, sabendo de tudo isso e tal, mas que a gente tenta aproveitar cada segundo dessa cidade, desse país, porque a gente desejou muito estar aqui e a gente aproveita, não é isso? Sim, a gente aproveita muito. Então espero poder vê-los no próximo vídeo. Se você chegou aqui até o final, dá o like, curte, comenta. A gente sempre pede para você escrever qualquer coisa que você queira saber aqui do Canadá. E se você tem essa vontade de vir para cá, pesquise, não leve esse nosso vídeo como prioridade nas suas decisões. Eu quero fazer um mestrado. Beleza, estuda, vai entender qual é a forma de vir, mesmo sendo através do mestrado. Pode ser que tenha mudado, pode ser, enfim, cada momento a lei é uma coisa nova. Muda isso. Até agora, no momento que a gente tá falando com vocês... Gente, eu fico olhando pros lados aqui, porque a gente tem uns gatos, que já falamos pra vocês, os meninos, faz com Eles estão aqui aprontando. E eles estão aqui aprontando, então eu fico olhando, porque como tem coisas que a gente tá bebendo aqui, vocês não vão quebrar nada. Bom, até o momento, doido olhando cada um. Nesse dia que a gente tá falando com vocês, hoje, janeiro de 2026, continua sendo viável vir com um dos parceiros sendo no mestrado e doutorado, para que o outro parceiro venha trabalhando, né? Isso ajuda muito. O que é legal falar que eu estava falando de data, é porque outubro foi quando a gente teve essa conversa, vamos. Natasha foi fazer a prova de proficiência, tirou a nota, aplicou para a universidade. Quando foi dezembro de 2024, né? Então, assim, outubro, dezembro, a gente recebeu a primeira notícia positiva da faculdade, dizendo que ela tinha sido aceita. Então, foi um período muito curto de tempo, e depois foi o visto recebemos a notícia rápido que tinha sido aprovado, e depois
do visto aprovado foi... Na verdade, eu recebi a aprovação em abril da universidade. Ah, então foi bem mais. Porque o limite era até março para aplicar. Eu apliquei em dezembro, tem um deadline que você pode aplicar. Ah, então eu que tô viajando. Então não foi em dezembro do mesmo ano. Foi no ano seguinte. Já foi 2025. O que foi muito rápido, na verdade, foi o nosso visto, que foi menos de um mês. Então, na verdade, o que eu tô falando que foi massa é porque a gente não recebeu nenhum não nesse processo que fez com que a gente tivesse que retroceder algum passo. Todos os passos que a gente precisou, que tinha uma porta fechada, que era um passo que a gente tinha que ganhar sim ou não, a gente ganhava um sim e avançava. Porque a gente viu vistos, a gente viu vídeos de algumas pessoas que migraram para cá que diziam que aplicou e a faculdade disse não, aí eles tiveram que refazer todo o processo. Aplicaram para o visto e o visto deu negativo, tiveram que refazer todo o processo. Então, na verdade, eu errei nas datas, de outubro até o sim do visto, a gente viveu vários processos que a gente ganhou sim, todos eles rápido, o que fez com que a gente, em menos de um ano, do momento que a gente sentou e falou vamos a mudar para o Canadá, isso tudo foi um processo menos de um ano, assim, tanto que até a gente, quando chegou aqui, a gente falou, caraca, a gente tá aqui mesmo, porque... Meio que de novembro a maio, a gente já tava com tudo certo. Com tudo certo. Que foi rápido na minha... É muito rápido, é uma mudança são 6 de meses. vida enorme que a gente falou assim, vamos pro Canadá? Vamos pro Canadá. Então vamos começar a aplicar, porque na minha cabeça, que eu não conhecia nada do Canadá, vai demorar um ano, E assim, 2. lembrando que eu apliquei para as universidades sozinha, então eu fiz toda a minha documentação, li todos os editais e tudo. Só que a nossa aplicação para o visto, a gente contratou uma empresa. Porque é um processo que você pode fazer sozinho? Sim, mas é um processo que ele é demorado, ele é muito complexo, tem muitas documentações, você precisa de umas orientações, então a gente decidiu contratar uma empresa. Então tudo de mais complicado relacionado à documentação... Eles fizeram parecer muito mais fácil, porque eles já tinham tudo organizado, eles só mandavam um e-mail, olha, vocês precisam desse documento, vocês vão fazer desta forma e não desta forma. Sim. E aí a gente enviava as coisas, eles organizavam tudo. Então, fora o processo de aplicar para as universidades, que para mim foi pesado, porque eu tive que colocar todas as documentações em ordem, ter tudo que era necessário, etc. O processo do visto pra gente foi muito mais soft, foi muito mais simples, assim. Porque eles, inclusive a gente vai até falar sobre eles, não é publicidade nem nada, mas se você tem essa curiosidade, é a Go North. Eles nos ajudaram muito. Se você entrar em contato, procura lá a Renata, que foi a que fez todo o nosso processo do visto. Ela também faz entrevistas orientativas, você paga um a valor. gente fez uma antes, né? Nós fizemos para ver seu perfil que precisaria para aplicar e etc. Então, assim, a gente não teve problema nenhum, uma empresa super séria. A Renata, inclusive, que é uma das donas, ela é uma pessoa ótima, acessível, ela responde tudo que você precisa. E era isso que a Natasha falou, tipo assim, é muita papelada no visto. Então, como a gente tava com eles, né, tinha horas que eles mandavam um e-mail pra gente falando assim, Natasha, você esqueceu de autenticar o xerox do seu extrato de julho de 2017. Eu falo, meu Deus do céu, como é que eu ia lembrar disso? Aí a gente ia lá, autenticava e mandava. Então, eles tinham lá um passo a passo, a pastinha. E para a universidade, ou para o visto, não lembro, a gente tem que mandar uma carta de intenção. E eles tinham um modelo de carta já muito bem estruturada para o visto, né? Que a gente meio que pegou a ideia, colocou a nossa história, mandamos para eles corrigiram algumas coisas e tal. Então, assim, eles realmente é aquele dinheiro investido que vale muito a pena, né? Porque eles fizeram a parte mais burocrática, que talvez seria mais difícil, ser a parte mais simples de todo o nosso processo, a parte mais... Porque como a Natasha fez tudo sozinha, no sentido da burocracia, ela que leu os editais, ela que aplicou, porque ela que queria saber qual faculdade que oferecia isso e aquilo, o que tinha de benefício, tudo era muito estressante para ela, porque ela trabalhava, estava fazendo as coisas, além de trabalhar em São Paulo, estava como tirar assistência em Harvard. E eu já estava fazendo mestrado na USP. Já estava fazendo mestrado na USP, então tinha muita coisa rolando para ela. E esse processo seria muito estressante e foi a parte mais importante do visto
É a parte mais difícil, mas foi pra gente a parte mais fácil. mais fácil, porque eles fizeram com que fosse mais fácil. Então muita gente pergunta isso, dá pra aplicar sozinho? Dá, é completamente possível, só que assim, eu já sou uma pessoa organizada com documentação, mas não, seria isso ela é muito todo difícil. organizado, tipo assim, eu só apoiei, vim, estamos aqui, tipo, Natasha é muito organizada, ela tem pastas com as faculdades, o que oferecia, isso e aquilo. Então, assim, você que tá vendo, você pode fazer sozinho? Pode, mas se você não tem a organização da Natasha, a gente aconselha uma pessoa, uma equipe, uma empresa que vai te ajudar. Isso, e mesmo sendo organizada, eu acho que a empresa salvou a minha vida, assim. A GoNorth a gente recomenda, não arrisca, até porque, assim, se você tomar se você tomar não no visto, você vai gastar dinheiro. Isso aí é um estresse muito maior. E só pode, depois de X meses, tentar novamente, não é? E às vezes você leva um não no visto por um documento faltando, por algo inconsistente, que você não mandou a documentação igual a outra. Então, às vezes, não é nem algo que realmente, você não tá no perfil para isso. Lembra, a gente viu uma menina que ela tinha sido reprovada, ela estava com tudo certo, porque a carta de intenção pro visto... Tinha meia página. Eles não escreveram a história deles direito. É porque tem um passo... Aqui no Canadá, hoje, trabalhando, eu percebo que, assim, o Canadá ele tem um passo a passo, que você tem que cumprir este passo a passo, né? Por exemplo, as provas de proficiência, tal, elas não testam o seu conhecimento de inglês, ela tem uma estrutura que você tem que cumprir. E aí esse processo do visto é a mesma coisa. A carta de intenção, ela fala isso no vídeo dela, né? Como ela mandou uma cartinha curta, ela tomou não. Porque tem que se florear essa história. O Canadá precisa olhar para você e falar, caraca, eu quero esse casal aqui no meu país. Porque como eles têm... que eles venham trabalhar, como eles têm esse lugar de... Você aplica para a faculdade vai analisar. Deixa eu ver se o casal Natasha e Gustavo é interessante pra gente. Não... É interessante, mas deixa eu ver por que eles querem vir. Por causa disso. Olha, gostamos de vocês, vem. Então, é uma parada que eles precisam te aceitar. E essa carta de intenção, a menina errou e tomou um não, e aí ficou muito tempo, gastou dinheiro, tem que pagar, fazer tudo de novo. Então, a GoNorth fez o nosso processo ser muito mais fácil. E aí? Então é isso. Estamos aqui. Depois a gente vai... Com 4 meses e meio, temos ainda pela frente 4 anos e 6 meses... Graças a Deus. Canadá, graças a Deus. Estamos amando, aproveitando cada mês que a gente está aqui. Não sabemos se vai ter canal vai ter vídeo toda semana, porque vocês não escrevem, vocês não contam. Vocês não dão ideia do que a gente tem que falar aqui. Vocês não têm noção, é difícil demais gravar vídeo, essa coisa de ser blogueiro no YouTube não é fácil. Porque vocês veem o que a gente grava, mas a vida acontece 90% a mais do que a gente mostra aqui pra vocês. Então, vão falando aí o que vocês querem ver. E tem outra coisa, a gente também não tem todo esse tempo, porque nós somos recém-chegados. Quando a gente estiver mais, assim, trabalhando com mais tranquilidade, eu tiver parado de estudar, eu estiver só trabalhando, o Gustavo estiver trabalhando, a gente vai ter mais, eu acho, tempo e dinheiro. Agora, se vocês quiserem fazer a nossa vida, se vocês quiserem fazer a nossa vida mais tranquila, eu vou deixar aqui o Pix da nossa conta. Ou se você não tiver o dinheiro para, ajudar financeiramente, comenta, compartilha, curte, porque se o nosso vídeo chega em mais pessoas, a gente ganha mais visualizações e quem sabe a gente monetiza o canal. Mas vai demorar, né? Vai demorar, mas a esperança é a última que morre. Nossa, imagina, a gente tem vou dar uma dica pra vocês que a gente gosta, tem um canal de viagens que a gente gosta, que é o Vibe de 2, e o Voo Sem Volta. O Voo Sem Volta. São 2 casais que viajam muito. Cara, é muito legal, assista. O Voo Sem Volta é um casal que viaja pelo mundo, a gente adora eles. E o Vibe de 2 é um casal que saiu lá de Floripa, numa Kombi, e foram de Kombi até o Alasca. Então eles registraram todos esses dias na Kombi, esse processo foram 4 anos até chegar. Eles assistam, é muito massa, eles têm tipo quase 1 milhão de seguidores. Mas eles começaram... Mas nós estamos quase lá, estamos com 300. Mas eles começaram pequenos, ninguém começa grande em nada. Inclusive... Mas também não era o nosso objetivo, tá, gente? A gente tá brincando aqui, a gente quis, na verdade, registrar para também nossos amigos, familiares, pra pessoas nossa família assistirem, ver tudo, porque a gente poder rever, a gente faz muito isso, a gente assiste os primeiros vídeos e fala, nossa, olha o que a gente falou, olha que engraçado tudo que já aconteceu, então assim... E também a gente não tem tempo de ligar pra família e falar, olha, isso aconteceu, a gente foi nesse lugar, né? Nossa, fizemos um drink.
Então, mostrar as coisas também é uma maneira de conectar com as pessoas que ficaram lá e também com nós mesmos, quando a gente vê no futuro, tipo, a gente acha super massa. E a gente tá muito feliz, a gente gosta quando toda hora entra uma pessoa que a gente... Igual vocês, essas duas pessoas, por exemplo, né? A Laís e o Lucas. A gente nunca viu A na gente vida, não não conhece. conhece. Um seguidor que chegou aqui, um no Instagram, outro no YouTube, a gente separou essas duas. E a gente fica muito feliz de saber que tem uma galera aí do outro lado. Eu esqueci o nome da senhora também, que tem um filho em Montreal. Mas é Você super lembra o nome legal. dela? Não, mas Ai, a gente lê todos os comentários. Ela escreveu uma mensagem enorme pra E gente. linda, a gente fica super Preocupada com o emocionado. frio, tá? A gente adora. A gente gosta muito de ler, porque, enfim, a gente tá aqui do outro lado também vivendo isso e toda vez que vocês escrevem, a gente sente, assim, tipo, a felicidade de receber uma mensagem de alguém que tirou um tempo e tá lá assistindo e que tá gostando, né, do nosso canal. Porque a gente faz, assim, sem nenhuma pretensão. Mas, enfim, espero que vocês estejam gostando mesmo, que vocês gostem. Compartilhem com as pessoas também que talvez gostariam do nosso conteúdo. E Se você vier pra Guelph, manda um oi. Não liga porque você não deu o nosso número, mas manda um oi por aqui. Um oi aqui e a gente, quem sabe a gente toma um café lá em Downtown. Lá em Downtown. Galera, então é isso. A gente agora vai assistir um filmezinho, porque, pra quem não sabe, eu sou muito fã do Wagner Moura, trabalho no audiovisual, então a gente tá tentando agora assistir todos os filmes concorrentes ao nosso filme brasileiro, para que a gente possa falar que todos eles são piores que o filme brasileiro. E que nenhum merece ganhar. Só o filme brasileiro. Só o... Mas a gente vai assistir agora o The Secret Batalha... Agent. Não, quem dera, a gente não assistiu ainda. Que só merece ganhar o The Secret Agent e o Wagner Moura como o melhor ator. Não precisava do restante, não. Mas a gente vai assistir agora o filme do DiCaprio e do Benicio Del Toro, que é uma batalha depois da outra, que também tá super forte, a gente não viu. Se você assistiu, já fala aqui se você gostou. Se você não assistiu o The Secret Agent, o Agente Secreto aí brasileiro, vá assistir no cinema, porque é importante para o audiovisual que as pessoas assistam os filmes. E é isso, bora comer, ficar bêbado e ver filme. Ó, tem até a miadinha no fundo dos meninos. Valeu, galera, até o próximo vídeo.